Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Em nome da Venosan, eu me chamo Natália, sou enfermeira, atuo como coordenadora técnica da Venosan. A Venosan, como muitos de vocês conhecem, é uma indústria de meias compressíveis que está no mercado brasileiro há 25 anos, tem origem suíça, mas já está no mercado brasileiro há 25 anos, e há cerca de 2 anos houve a fusão da Venosan com o grupo Lohmann Rauscher. E desde então, o portfólio da Venosan, que já era bem grande, tornou-se ainda maior. Então, trazendo ainda mais soluções para os profissionais e para os pacientes. Então, hoje nós temos uma aula sobre compressão inelástica, quando usar, ministrada pelo Dr. Eduardo da Mata. Dr. Eduardo da Mata é um cirurgião vascular, ele é presidente do Life Compression Club Brasil e é secretário científico do International Compression Club, o ICC. Bom, antes de mais nada, eu quero dar boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todo mundo nessa reunião de hoje. E tá vendo a minha tela, Natália? Sim, tá. Tô vendo. Eu quero agradecer à família Venosan pelo convite. É um prazer imenso a gente estar falando sobre terapia compressiva. Hoje é um dia especial para mim, porque no dia de hoje eu assumi a Secretaria Científica do ICC, do International Compression Club, a pedido do Dr. Hugo Part e do Dr. Giovanni Mossi, que é o presidente. E é uma satisfação, porque é pela primeira vez que o ICC está tendo um membro do board deles, da direção deles, que não é europeu. Então, eu acho que isso é um orgulho para nós no Brasil. Eu acho que eles ficaram bem satisfeitos com o nosso meeting do ICC em Recife. A gente pode mostrar que a gente está realmente fazendo um pouco pela terapia compressiva, tudo que a gente pode, pelo menos, tá? A ideia é essa, de que a terapia compressiva cresça cada dia mais. O tema de hoje ele foi escolhido com um objetivo. Acho que as pessoas, a gente vive sendo convidado para falar em reuniões, em congresso, e ainda existe um conceito de elastocompressão que a gente está tentando, de alguma forma, diminuir esse conceito, porque as pessoas ficam limitadas que a compressão ela é somente elástica, e na verdade não é. Então, eu gostaria que as pessoas se envolvessem mais com o termo terapia compressiva, porque a partir daí você consegue definir se você vai usar uma terapia compressiva elástica ou inelástica. E o assunto de hoje é a inelástica. Para alguns é novidade, para outros já usam na sua rotina, mas a gente vai tentar abordar aqui nesse tempo que a gente tem, pelo menos uma das principais indicações de terapia inelástica. Se a gente ficasse falando sobre terapia inelástica, a gente ia passar um dia inteiro falando sobre isso daqui. Não é o objetivo, porque a gente tem pouco tempo. E a gente já tem várias perguntas que foram enviadas por e-mail. A gente, na discussão, acaba abordando demais assuntos que, porventura, eu não aborde na minha apresentação. Bom, não tem como você falar em terapia compressiva sem a gente falar sobre pressão hidrostática. Tá? Isso daqui é uma coisa muito importante a gente entender, porque é em cima das pressões nas veias que a gente deve definir o tipo de tratamento que a gente vai fazer. Então, é de suma importância a gente entender que as pressões em tornozelo geralmente giram em torno de 90 milímetros de mercúrio na veia. Tá? Isso aqui é um somatório do Visaterbo, que seria uma pressão residual arterial, somado à pressão da coluna de sangue, que seria considerada a distância do pé até o átrio. Vamos considerar aqui 110 centímetros, que a gente tenha numa pessoa de 1,75 m. A gente transforma 110 centímetros, multiplicando 1 centímetro de água por 0,7355 milímetros de mercúrio, e a gente vai ter aproximadamente 80 milímetros de mercúrio. Somado com a pressão residual arterial capilar, a gente tem, então, no tornozelo, uma pressão em torno de 90 a 100 milímetros de mercúrio, depende muito da altura do indivíduo. E aqui a gente mostra, eu quero que vocês realmente foquem essa imagem. Isso aqui tem que estar na cabeça de quem lida com terapia venosa e linfática, as pressões. Então, quanto mais longe nós estivermos do coração, maior vai ser a pressão. Então, no tornozelo, a gente considera 90 milímetros de mercúrio, por aquele somatório que a gente falou agora há pouco. Em coxa, 40.
porque a distância da coxa ao átrio é menor, e quanto mais próximo do átrio tiver, a pressão vai ficando menor, 22, em torno de 20 milímetros de mercúrio na cava. Se nós formos para membro superior, a gente observa que distalmente no membro superior a gente não tem uma pressão maior que 30, 35 milímetros de mercúrio. Então é em cima disso, gente, que a gente se concentra na nossa terapia compressiva. A gente tem que entender as pressões dentro do sistema venoso para que a gente possa entender as pressões que nós vamos aplicar externamente para atingir os objetivos que a gente busca. Se a gente deita, nós vamos ter uma pressão no tornozelo em torno de 10. Eduardo, mas por que não é 0? Porque essa aqui é a pressão residual capilar. A gente tem sempre uma pressão, não é 0. 0 a gente vai ter no nível do átrio. Então, deitado, a gente tem 10 milímetros de mercúrio, em pé a gente vai para 90. Porém, sentado, não é 90 no tornozelo, a gente tem uma pressão em torno de 50, 60 milímetros de mercúrio, porque essa coluna de pressão do átrio ao tornozelo foi quebrada. Então, a distância, quando você está sentado do átrio ao tornozelo, se torna menor. E aí a gente tem uma pressão que ainda é alta, tá? Porém não tão alta quando a gente está em ortostatismo. E aqui eu fiz um vídeo, gente, para a gente mostrar quem não consegue visualizar o efeito da pressão pelo peso da coluna de água ou peso da coluna de sangue. Nesse vídeo aqui eu enchi um pacote de água aqui, e aqui a gente tem um peso. Então, se nós estivermos numa piscina que tenha 1 metro de profundidade, nós vamos ter uma pressão lá embaixo de 100 centímetros de água. Se a gente converter para milímetros de mercúrio, vai dar em torno de 73 milímetros de mercúrio. Aqui a gente tem uma coluna de água de 30 centímetros de água. Consequentemente, se a gente transformar isso, vai dar em torno de 20 milímetros de mercúrio no seu ponto mais distal aqui. Então, vai rodar um vídeo agora para que vocês entendam que quanto mais pesada, quanto mais longe, quanto mais fundo tiver a água, ou seja, tornozelo, por exemplo, aqui eu demonstro o tornozelo e aqui em cima eu demonstro o coração, maior vai ser a pressão, que é o que a gente tem nesse vídeo aqui. Então, eu faço furos. E vocês observam que quanto mais longe, mais para baixo está, mais longe jorra a água. Eu já vou mudar o ângulo da câmera. E vocês vão observar, olha, o furo de baixo jorra a água mais longe. Consequentemente, a pressão lá embaixo é maior do que a pressão aqui em cima. Com esse vídeo é fácil de você entender o porquê que nós temos um inchaço mais acentuado em tornozelo e pé do que a gente tem um inchaço na coxa. Porque quanto mais baixo, maior a pressão. Imagine que essa água seria o capilar e nós temos um extravasamento de água muito maior pelo capilar, porque a pressão ela é maior. Aqui um gráfico para a gente se situar em relação às pressões. Nós estando parado, o ser humano parado, ele tem uma pressão de 90 a 100 milímetros de mercúrio. Nesse gráfico aqui, para a gente utilizar o 100, fica mais fácil. O ser humano caminhando, essas pressões tendem a cair, correto? Então, a gente chega de 90 a 100 milímetros de mercúrio em tornozelo, ao deambular, a gente vai ter uma pressão em torno de 20 a 30 milímetros de mercúrio, parando de caminhar, essa pressão sobe. É exatamente sobre isso que a gente discute a terapia compressiva. Em relação a trocas capilares de água, se a gente imaginar aquela pressão que a gente viu no vídeo, nós temos pressões capilares, que são as forças primárias que vão causar as trocas de líquido nos capilares. A gente tem a pressão dentro do capilar, nós temos a pressão no tecido, no fluido intersticial. Nós temos a pressão oncótica, coloide osmótica capilar, e nós temos a pressão coloide osmótica intersticial. A pressão capilar, ela é uma pressão que faz com que os líquidos saiam para fora do capilar. A pressão coloide osmótica dentro do plasma, ela tende a puxar os líquidos. A pressão do tecido intersticial tende a empurrar para dentro do capilar e a pressão coloide osmótica do tecido tende a puxar para fora. Esses seriam os mecanismos descritos aqui nos princípios de Starling. Starling acreditava que no lado venoso, no lado arterial do capilar, você tinha um extravasamento de líquido, ou seja, um processo de filtração, e no lado venoso do capilar nós tínhamos um processo de reabsorção de líquido. Isso a gente aprende na fisiologia. Se nós pegarmos o Guyton
é atualizado, ele continua com esse conceito. Porém, em 2010, esses autores aqui fizeram uma revisão dos princípios de Starling com novas tecnologias e eles observaram que esse movimento aqui de filtração em lado arterial do capilar e absorção no seu lado venoso não acontece, ou acontece em raras situações. O que nós temos, na verdade, é um processo de filtração contínuo dentro do capilar, maior no seu lado arterial e um pouco menor no seu lado venoso. E todo o sistema de reabsorção de líquido se dá pelo sistema linfático. Então, ele é responsável por todo o fluido filtrado, exceto por alguns períodos de reabsorção capilar transitória. Então, a falha no sistema linfático, ela é responsável por praticamente todas as formas de edema periférico. Então, quando a gente imaginava que nós faríamos uma pressão tecidual, uma pressão extravenosa, extravascular, para que a gente fizesse uma absorção de líquido no seu capilar venoso, na verdade, você está aumentando essa pressão tecidual para que você aumente a absorção linfática. Tá? E aí vai ter algumas confusões em relação a pacientes com linfedema, né? O que acontece se você não tem mais absorção linfática nesse sentido? Então, essas são teorias que a gente tem que fazer uma nova transição, mudar alguns paradigmas dos nossos conceitos de Starling. Bom, se a gente vai falar em terapia compressiva, a gente precisa entrar no mérito da física. Não tem como a gente entender os princípios de compressão sem a gente entender um pouquinho das leis que regem a física da hemodinâmica de fluido. Então, segundo Poiseuille, esse médico físico francês aqui no século XVIII, ele determinou que para que houvesse fluxo em um tubo, seria necessário que houvesse uma diferença de pressão entre as extremidades desse tubo. Essa diferença de pressão, esse gradiente de pressão aqui, ele é diretamente proporcional à força vezes a resistência. No nosso organismo, o que representa a força? Sístole cardíaca representa a força, aspiração torácica, então as bombas músculo-venosas, elas são responsáveis por essa força, e a contração muscular. Então, esses fatores aqui estão diretamente relacionados a um gradiente de pressão para que haja movimento de líquido dentro de um tubo. E é também diretamente proporcional à resistência. Porém, se nós analisarmos a fórmula da resistência, a resistência ela é inversamente proporcional ao raio do tubo. Nesse caso, o tubo é a veia. Então, quanto menor for o calibre da veia, quanto menor for o raio da veia, maior vai ser a resistência, consequentemente maior o gradiente de pressão. Aqui, quando a gente então atua no raio, a gente imagina que a gente vai atuar com uma força compressiva, na terapia compressiva, para que haja uma diminuição do raio, consequentemente um aumento de gradiente de pressão. Essa seria a ideia. Bom, Eduardo, eu entendi, que legal então, eu vou usar uma meia elástica, eu vou usar alguma terapia compressiva com o intuito de diminuir o raio da veia para que aumente a velocidade, tenha um movimento maior de líquido e possa haver um retorno mais efetivo do pé ao coração. Perfeito, mas a gente, se for analisar aqui esse estudo do Dr. Hugo Part, tá, já publicado em 2005, já temos 15 anos de conceito, ele foi observar aqui quais seriam as pressões necessárias para que houvesse um estreitamento inicial da veia e para que houvesse oclusão da veia. Tá? Então, ele observou os pacientes em posição deitada, sentada e em pé. Ele utilizou um material inelástico nesse estudo aqui e avaliou o ponto C. O ponto C, aqueles que não sabem, na perna, o ponto C seria o ponto da panturrilha, onde nós temos a maior circunferência de panturrilha. É um dos pontos onde a gente faz as medidas para meias elásticas. Então, veja, a gente não está no tornozelo. A gente já está numa área um pouco acima do tornozelo, que é o ponto C. E veja, naquele momento, se nós entendemos um ponto acima do tornozelo, as pressões são um pouco menores do que no tornozelo que estava em 90. Então, vamos considerar que ali a pressão seja em torno de 70 milímetros de mercúrio. Ele precisou, com terapia inelástica, pressões entre 30 a 40 milímetros de mercúrio para causar um estreitamento inicial. Então veja, gente, se você usar uma meia elástica 30 a 40, ela tem 30 a 40 milímetros de mercúrio no tornozelo, certo? Ele precisou de terapia inelástica. E por que eu falo isso? Porque a terapia inelástica, 30 a 40 milímetros de mercúrio, vai somar as pressões da pressão intramuscular para causar isso daqui.
Então, nós não temos esse estreitamento inicial de veias com uma meia elástica nesse ponto. Nós vamos ter com terapia inelástica, porque a meia elástica não vai conseguir gerar esta pressão na veia. E observe que para que a gente pudesse ocasionar uma oclusão da veia, olha a pressão que a gente precisou atingir. 50 a 60 milímetros de mercúrio em posição sentada, enquanto que em pé, para que a gente ocluísse a veia, foram necessários 70 milímetros de mercúrio em ponto C, consequentemente em ponto B, que seria em tornozelo, seria maior, e com terapia inelástica, que ela é mais efetiva para fazer essa diminuição de raio da veia do que a terapia elástica. Então, como conclusão do estudo, foram necessárias altas pressões externas para que a gente pudesse obter o estreitamento ou o colapso das veias, que eles não são esperados, essas altas pressões com a terapia elástica. Até porque se você usar essas pressões com terapia elástica, o paciente não vai suportar. Tá? Outro conceito que é importantíssimo para que a gente tenha na cabeça são as pressões transmurais. Então, observe aqui, nós temos a pressão dentro da veia, temos a pressão fora da veia. Então, pressão venosa interna, pressão venosa externa. A terapia compressiva age aqui. Nós aumentamos a pressão venosa externa com o intuito de diminuir a força interna de filtração. Então, a gente faz aqui, através dessa pressão venosa externa, uma forma da gente evitar com que haja o edema, a gente evitar que hajam aqueles problemas que a gente tem na insuficiência venosa crônica, edema, lipodermatosclerose, dermatite ocre, porque isso tudo acontece por uma hipertensão venosa e extravasamento de líquido para fora da veia. Então, o objetivo da nossa terapia compressiva é aumentar a pressão venosa externa. E segundo os trabalhos, e que a gente pode ver também ali com aquele trabalho do professor Hugo Patti, o efeito da compressão pode levar à normalização das pressões transmurais, e isso se consegue pelas forças exercidas pelo material de compressão, e nós temos essas forças muito mais efetivas quando a gente usa um material inelástico quando comparado com elástico. Então, se a gente quer ter mais efetividade no tratamento de edemas graves, edemas muito acentuados, a gente vai conseguir esse aumento de pressão venosa externa mais efetivo com a terapia inelástica. Voltando aqui para a física, a gente vai entrar agora num último princípio físico que eu vou citar hoje, que é o princípio de Bernoulli, em que ele falava, na verdade, no século XVIII também, que o aumento da velocidade de um fluido ocorre simultaneamente com a diminuição da energia potencial desse fluido. Estranho, né? E isso sempre seria uma constante. Vamos traduzir isso aqui. Então, em um fluxo estável, a soma de todas as formas de energia nesse fluido ela é constante. Então, aqui ele se refere à energia cinética somada à energia potencial, sempre nós vamos ter uma constante. E aonde que a gente aplica isso no nosso sistema venoso? Bom, a energia cinética está diretamente relacionada à velocidade do sangue, do fluido. Energia potencial está relacionada à pressão lateral e à pressão gravitacional. A pressão lateral é aquela pressão venosa interna, aquela que é exercida na parede da veia para que haja a filtração. Então vamos lá, se a gente atua diminuindo o raio da veia, a gente aumenta a velocidade de retorno de sangue, consequentemente a gente aumentou a velocidade, a gente aumentou a energia cinética, a gente automaticamente, pelo princípio de Bernoulli, ocorre uma diminuição da energia potencial para que a resultante seja uma constante. Então, aumentamos a energia cinética, aumentamos a pressão, diminuímos a pressão lateral, consequentemente a gente diminui a filtração, vai diminuir edema, vai diminuir todos os problemas da insuficiência venosa. Então, o nosso objetivo da terapia compressiva é agir aqui, diminuindo o raio, aumentando resistência, aumentando velocidade, proporcionando maior retorno, consequentemente a gente diminui pressão lateral, a gente diminui o processo de filtração e a gente diminui todos os problemas ocasionados pelas doenças venosas crônicas e linfáticas. Então tá aqui. Se nós tivermos uma velocidade menor, nós temos uma pressão lateral maior, consequentemente nós temos maior filtração. Se nós aumentarmos a velocidade, nós diminuímos a pressão lateral e nós temos uma menor filtração. Para nós aumentarmos a velocidade, a gente precisa diminuir raio. Diminuindo o raio, aumentamos a velocidade de retorno, e isso a gente viu nos princípios anteriores. Bom, entendido um pouco sobre os princípios da física, isso a gente tem que ficar mais tempo conversando, mas enfim, no nosso momento é o que a gente tem. A gente tem que entender que os tipos de compressão, elas têm pressão de repouso e pressão de trabalho. Quando a gente fala em terapia compressiva inelástica,
a gente tem uma pressão de trabalho alta e uma consequente pressão de repouso baixa. Por isso que ela se torna tolerável quando você está utilizando e você consegue exercer altas pressões de interface com a terapia compressiva e inelástica com uma consequente pressão de repouso baixa e uma tolerância maior do paciente. Se você quer aumentar a pressão de interface dos pacientes com uma terapia elástica, não tem problema. O grande problema é que você vai ter uma pressão de repouso muito alta e o teu paciente não vai tolerar a terapia elástica com altas pressões de interface. Por isso que quando a gente quer altas pressões, quando a gente quer neutralizar a hipertensão venosa ambulatorial, nós precisamos de pressão de trabalho alta, nós precisamos de altas pressões de interface, e a gente consegue isso aqui com a ação dos músculos. Tá? E a gente precisa de uma pressão de repouso mais baixa para que o paciente tolere e consiga ficar com aquela terapia compressiva e, consequentemente, a gente obter os nossos resultados. Então, fica aqui o conceito da terapia inelástica. Ela tem alta pressão de trabalho e baixa pressão de repouso, por isso que ela é efetiva e por isso que ela é tolerável. Então, veja, um sistema elástico tem uma rigidez menor e um sistema inelástico tem uma rigidez maior. Esta rigidez aqui, a gente trabalha de várias formas. A gente pode aumentar a rigidez de acordo com o material utilizado. Se nós utilizarmos um material elástico, nós podemos adquirir rigidez dele, tornando ele inelástico, desde que a gente aumente o número de camadas de bandagem, desde que a gente modifique a técnica aplicada, coloque camada sobreposta a camada, para que você aumente a rigidez e, consequentemente, você vai aumentar a pressão. Então, nós conseguimos trabalhar, uma vez que a gente entende o conceito, uma vez que a gente aprende a técnica, uma vez que a gente treina a técnica, conhece a nossa tensão manual, a gente entender esse conceito, você começa a brincar com as pressões e você consegue olhar para o teu paciente e definir se ele precisa de um método elástico, menos rígido, ou um método mais rígido. E se eu preciso de um método mais rígido, se eu tenho o material à minha mão, eu consigo obter esse independente do material com o qual eu esteja trabalhando, eu consigo trabalhar essas rigidez desde que eu entenda o conceito. No começo, quando a gente começou a fazer os nossos cursos de compressão, nós tínhamos pouco material no mercado. Hoje a gente está super contente com isso, porque a quantidade de material que existe hoje no mercado brasileiro é muito grande. Isso permite com que o profissional da saúde consiga trabalhar com mais liberdade, com mais criatividade, buscando os conceitos de terapia inelástica ou elástica de acordo com a doença a qual ele vai tratar. Bom, há uma necessidade, a gente entendeu que um sistema mais rígido ele é mais inelástico, né? E um sistema menos rígido é mais elástico. Como é que foi, como é que o ICC conseguiu definir isso, né? E a gente tem então hoje uma definição bem interessante para a gente diferenciar o sistema elástico de um sistema inelástico. Então, define-se pela diferença de pressão de interface em repouso, ou seja, com o paciente deitado e com ele em pé. Se essa pressão de interface for maior do que 10 milímetros de mercúrio, nós vamos ter um sistema inelástico. Eduardo, eu não entendi nada do que você falou. Então, vamos olhar nessa curva aqui. Então, nós temos a perna do indivíduo. Geralmente, isso é feito em ponto B1. O ponto B1, ele está situado aqui bem na transição do tendão de Aquiles com o músculo gastrocnêmio. Então, esse é o ponto que a gente avalia a pressão de interface para analisar esse sistema elástico e inelástico. Nesse caso aqui, vamos analisar. Esse paciente foi aplicado um material de compressão na perna dele, que tinha uma pressão de interface deitado em ponto B1, em torno de 40 milímetros de mercúrio. Quando esse indivíduo ficou em pé, essa pressão de interface subiu para 70 milímetros de mercúrio. Então, aqui nós temos uma diferença de repouso para a posição ortostática de 30 milímetros de mercúrio. Temos uma diferença, consequentemente, maior do que 10 milímetros de mercúrio. Então, esse sistema de compressão desse paciente é um sistema inelástico. Geralmente, pessoal, as meias elásticas, elas oscilam em torno de 1, 2, 3 milímetros de mercúrio em posição supina para ortostatismo. Então, você tem lá 20 milímetros de mercúrio em ponto B1, o paciente fica em pé e isso vai para 21. Tá? A gente demonstra isso geralmente na prática para que se compreenda. Os sistemas inelásticos, geralmente, eles realmente fazem essa mudança aqui maior do que 10 milímetros de mercúrio. Eu quero mostrar para vocês um vídeo do professor Part, aqui, eu acho que vocês não estão ouvindo,
tá? Ele vai demonstrar aqui, quero um sistema, a comparação do sistema elástico. Aqui ele pega uma bandagem qualquer elástica, de borracha, e ele vai comparar com um sistema inelástico, e no caso aqui o sistema inelástico dele é o esfigmomanômetro. Tá? Então, nesse caso aqui, ele pega um esfigmomanômetro que não tem elasticidade e vai fazer essa diferença de pressão para que vocês possam compreender o que significa ponto B1 e as expressões de interface. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou passando o vídeo um pouco para frente. Aqui ele vai mostrar para vocês o ponto B1. Então, observe que o ponto B1 ali onde ele está com o dedo é a transição do tendão de Aquiles com o músculo gastrocnêmico. Então, observe bem nessa transição é o ponto B1. Por que eles escolhem o ponto B1? Se vocês analisarem, é um ponto que vai haver maior transição de circunferência, vai ter maior alteração de circunferência na contração e relaxamento. Olha, observe que ele mostra ali. Ó. Por isso que o ponto B1 foi o escolhido e hoje todos os trabalhos que a gente vê na literatura é avaliado quando aferido, isso é uma pena, porque a maioria dos trabalhos não se verifica a pressão de interface, e aí não tem como você saber se está sendo efetivo ou não. Então, nesse ponto B1 é onde você realmente vai ter essa transição maior. Aí, aqui nesse caso, ele usou o PicoPress, que é, quem não conhece, é esse dispositivo que está na frente, ele tem essa borrachinha, que vai insuflar ar dentro e vai verificar a pressão de interface. Então, ele coloca essa borrachinha em ponto B1 e aqui ele vai colocar o esfigmomanômetro em cima, vai insuflar o esfigmomanômetro até 40 milímetros de mercúrio, para fazer uma pressão de 40 milímetros de mercúrio. Então, observe que está em torno de 40. Quem teve em Recife ano passado pôde ver isso pessoalmente, a gente fez isso daí, inclusive o Dr. Gupart estava com a gente, então veja que o PicoPress demonstra essa pressão no gráfico. Ele vai fazer o movimento e observem, ó, de 40 milímetros de mercúrio, ele vai passar de 60, vai estar em torno de 70 milímetros de mercúrio, ou seja, é uma terapia inelástica, passamos de 10 milímetros de mercúrio de diferença. Ficou em pé, observem o gráfico agora, de 40 ele sobe para praticamente 80 lá, está quase em 80. Então veja que é um sistema inelástico bem efetivo. Agora ele faz o movimento e você observa as mudanças de pressão chegando a quase 90 milímetros de mercúrio quando você está com esse dispositivo. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui disso daqui. Eu vou passar para vocês o que acontece com a bandagem elástica. Observem aqui que ele fez 2 voltas com a bandagem elástica, então ela vai ter uma compressão um pouco maior, ela vai se tornar um pouquinho mais rígida, mas observem que a curva de pressão ela é menor lá. Ó. Ele oscila menos. De 40 vai para 50. Como ele deu 2 voltas com aquela bandagem elástica, ele tornou aquela bandagem elástica um pouco mais inelástica. Mas observe que não tanto quanto o sistema inelástico. Então, se já tinham perguntas nos e-mails se a gente poderia transformar um sistema elástico em inelástico, veja que aqui ele já praticamente fez isso com 2 voltas de bandagem elástica. Mas aqui é um gráfico para vocês entenderem a diferença que tem entre o sistema elástico e o sistema inelástico. Isso aqui não acontece nas meias elásticas. Essa diferença aqui é mínima, é 1 a 2 milímetros de mercúrio. Bom, vocês puderam ver então na prática a diferença entre elasticidade e inelasticidade. O que é interessante a gente observar aqui? Que quando a gente fala em volume venoso, tanto as meias elásticas quanto inelásticas, elas diminuem o volume venoso. Porém, sob mesma pressão, a compressão inelástica apresenta maior efeito sobre um volume venoso. Se a gente falar em capacidade venosa, é a mesma coisa. A compressão inelástica apresenta uma diminuição da capacidade venosa claramente maior que a compressão elástica sob mesma pressão. A gente observou isso naqueles trabalhos do Gupart, que é claro, ele vai atuar mais na parede da veia com pressões maiores. Agora veja que interessante aqui. A hipertensão venosa ambulatorial é a principal causa das sequelas clínicas nas doenças venosas crônicas. Gente, quando a gente está trabalhando com paciente venoso, a gente está brigando com isso daqui, com hipertensão venosa ambulatorial, ou seja, aquela pressão que não abaixa quando a gente está caminhando. Tá? E o que acontece? A gente observou em vários estudos, que quase todos os estudos observaram que a pressão venosa ela permanece praticamente sem alteração mediante compressão elástica, ou seja, a compressão elástica não é muito efetiva para diminuir a hipertensão venosa ambulatorial. Ao contrário da terapia inelástica, pressões de interface acima de 60 milímetros de mercúrio são capazes, elas criam
um sistema inelástico, uma válvula, um mecanismo de válvula artificial durante a contração muscular. Esse é o mecanismo efetivo, criação de uma válvula artificial. Eu teria outro vídeo aqui, mas eu não consegui colocar na aula, onde ele mostra que quando você está com uma terapia inelástica, você contrai a tua musculatura, essa musculatura não consegue expandir para fora, porque o sistema inelástico não deixa, ele vai expandir essa pressão para dentro, fechando a veia e agindo com um mecanismo de válvula, que esta veia, em teoria, não tem mais. E por esse motivo que a gente consegue diminuir as hipertensões venosas com a terapia inelástica. Bom, vamos lá com a aplicação da terapia inelástica. Nas doenças venosas. Bom, se a gente entender que a insuficiência venosa crônica ela é uma síndrome, né? Qualquer falha da hemodinâmica do sistema venoso que dificulte o retorno venoso vai levar a estase venosa, uma hipertensão dentro do terreno veno-capilar, consequentemente a gente vai ter o edema, alterações de pele e, por fim, a úlcera. Então, gente, quando a gente fala em insuficiência venosa crônica, não entenda insuficiência venosa crônica como varize. Você pode ter uma insuficiência venosa crônica por um paciente ser obeso. Esse paciente pode estar com o sistema venoso dele todo íntegro, mas a pressão venosa dele ambulatorial é alta porque você tem a bomba abdominal não está funcionando. Consequentemente, a bomba torácica também não. E a gente tem, então, uma falha na hemodinâmica do sistema venoso. Isso aqui tem que ficar muito claro, gente. Então, a gente observa aqui no gráfico, a gente tinha o gráfico inicial que eu mostrei para vocês, em verde, que a pressão cai num sujeito normal, quando ele está caminhando. Porém, veja aqui, ó, pacientes com insuficiência venosa superficial severa, insuficiência venosa profunda severa, ou em processos obstrutivos, quando o indivíduo caminha, essas pressões não caem, ó. Elas permanecem altas. É daqui que advém o nome hipertensão venosa ambulatorial. Porque caminhando, ambulando, o paciente não consegue ter uma diminuição da pressão venosa e aí vem os efeitos deletérios dessa pressão. Tá? Ele precisa deitar para ficar com a pressão mais baixa, deitado, mas ninguém vai ficar deitado o resto da vida. Então, esse paciente acaba tendo a hipertensão venosa ambulatorial. E é contra exatamente isso daqui que a gente briga no dia a dia nosso, tá? E agora a gente fica feliz porque foi publicado esse ano na revisão do CEAP 2020 e aqui eles colocaram como etiologia de insuficiência de doença venosa crônica secundária extravenosa e aqui entrou o efeito das bombas venosas, tá? Tanto musculares quanto bomba abdominal, quanto bomba torácica, que seriam os mecanismos extravenosos de se manter uma hipertensão venosa. Na classificação CEAP antiga não tinha isso, então sempre foi uma briga e felizmente a literatura acaba vencendo e mostrando e a gente hoje tem essa definição muito clara. Então vamos lá, no edema. Nós usamos o quê? Nós podemos usar meias elásticas, então, diante do que eu conversei com vocês aqui. Se a gente for analisar um edema ocupacional, o paciente não tem uma hipertensão venosa ambulatorial, porque se ele caminha, esse paciente é normal. Esse paciente tem aquele edemazinho de final de dia por ficar sentado o dia inteiro, ou por ficar em pé, você vai fazer o paciente magro, o paciente não tem doença alguma. Então, mas a gente recebe esses pacientes no consultório com edema ocupacional. Como é que a gente faz para prevenir ou tratar esse paciente aqui? Será que a gente já precisa usar uma terapia inelástica mais efetiva para diminuir a hipertensão venosa? Nesse caso, o Dr. Gupart, aqui, ó, em 2004, fez uma análise com pressões elásticas baixas, nesse caso aqui. Ele analisou o volume do membro pela manhã e 7 horas depois. E a diferença desse volume seria o edema, né? Teve uma média de 60 a 90, dependendo do membro aqui. Na discussão eles não sabem por que no membro esquerdo teve um maior edema, mas aí oscilou de 60 a 90 ml de edema laboral, aquele edema ocupacional. Aqui ele usou 4 tipos de meias, uma meia de compressão abaixo de 10 milímetros de mercúrio, oscilando entre 5 a 8 milímetros de mercúrio, e as outras meias acima de 10 milímetros de mercúrio. E veja que interessante o resultado. Meias abaixo de 10 milímetros de mercúrio já são capazes de reduzir esse edema ocupacional em 50%. Tá? Então veja, quando a gente pega um trabalho que diz que foi usado uma meia placebo, meia com 5 milímetros de mercúrio, não existe a meia placebo, porque se você já observa que com 5 milímetros de mercúrio você já consegue diminuir edema ocupacional, essa meia não é placebo, né? Ela já tem seu efeito terapêutico. E efeitos de meias acima de 10 milímetros, nesse estudo já mostrou que não só eles resolviam 100% do edema laboral, como muitas vezes o membro chegava menor no final do dia do que quando o paciente acordou.
tá? Em significância estatística em todos os outros 3 grupos com pressões de meia acima de 10 milímetros de mercúrio. Então, se nós estamos conversando com um paciente que não tem nenhuma doença venosa, paciente saudável, paciente ativo, bombas venosas funcionantes, e ele tem um edema laboral, veja que a gente não precisa de muitas pressões. As pressões que a gente tem no Brasil, se não me falha a memória, as menores pressões são em torno de 15 a 20, a gente já consegue ter um sucesso no tratamento desse paciente aqui. E nos edemas no paciente C3, esse paciente já é um paciente com insuficiência venosa crônica. Aqui eles fizeram esse estudo aqui, o Dr. Most e o Dr. Pat, já publicado em 2012, comparando as bandagens inelásticas, que seria o padrão ouro, então para neutralizar a hipertensão venosa, comparado com meia elástica tipo 2, ou seja, oscilando entre 20 a 30 milímetros de mercúrio. Eles observaram, usando dia e noite, tanto as bandagens quanto as meias elásticas. Eles observaram os pacientes no segundo dia e no sétimo dia e observaram que houve diminuição significativa de volume em ambos os métodos. Ou seja, a meia elástica também foi efetiva no tratamento do paciente C3. Tá? Ambas as compressões 20 e 30 foram confortáveis. O grande problema aqui, gente, e aí vocês vão voltar ao consultório de vocês agora, ao ambiente de trabalho que vocês frequentam, vocês vão ver que é o seguinte, nesses casos, o grande problema da meia elástica foi exatamente isso aqui. Tiveram pacientes que precisaram trocar 2 até 3 números de meia durante esses dias, porque, obviamente, o edema diminuiu, o membro foi medido novamente e você teve que passar para uma meia G para uma meia M. E, às vezes, até para uma P, dependendo do grau de edema. Então, nesse sentido aqui, ele se torna dispendioso. Então, você pode trabalhar com meia em paciente com edema, C3 pode. Agora, você controla esse teu paciente no teu consultório para analisar se ele diminuiu o membro e ele não vai ter que ajustar para um novo número? Essa é a grande questão. Tá? É claro que esses resultados a gente não pode extrapolar para a hemodinâmica. Comparar a meia elástica com a terapia inelástica, a gente já sabe que a inelástica é mais efetiva no que diz respeito à hemodinâmica. Aqui foi apenas em relação a edema. Aí o mesmo grupo, Most, o Part, o Cavesi entrou nessa aqui também, eles foram comparar então com um dispositivo ajustável com velcro. Os velcro devices, comparando então... Bom, então nós temos já um estudo mostrando que a meia elástica é efetiva comparado com as bandagens. E o que a gente pode fazer com um dispositivo com velcro? Será que ele também vai ser efetivo? Pegaram o paciente C3 também, colocaram as bandagens com uma pressão em interface de 60 milímetros de mercúrio e o dispositivo com velcro em 40, analisaram no dia 1 e dia 7 e observaram que ambos, tanto o dispositivo com velcro quanto as bandagens, reduziram significativamente o volume, sendo que o dispositivo com velcro foi mais efetivo do que a bandagem. Por que ele foi mais efetivo? Porque houve a possibilidade de reajuste do dispositivo pelo próprio paciente, o que não acontece com as bandagens inelásticas. A bandagem inelástica fica agindo, ela é efetiva, diminui o edema, mas o paciente não se reaplica. O dispositivo com velcro tem a vantagem do paciente reaplicá-lo à medida que ele vai sentindo que vai ficando frouxo. Então, o dispositivo com velcro veio para nos ajudar. A gente entendeu sobre edema, agora vamos fazer uma pergunta para descontrair aqui para vocês, assim, uma pergunta que fizeram essa pergunta e estudaram mesmo, né? Por que a girafa não tem o edema, uma vez que a gente entende que o coraçãozinho dela está aqui em cima, a distância do coração até o tornozelo da girafa é em torno de 200 centímetros, praticamente 2 metros. Se a gente analisar, transformar os centímetros de água em milímetros de mercúrio, a girafa tem algo em torno de 150 milímetros de mercúrio de pressão em tornozelo. E a girafa não tem edema. A resposta para isso daqui ela é muito simples, veja que foi investigado isso. É porque a pele da girafa ela é inelástica. Então, veja, a natureza nos mostrando a eficácia de um dispositivo inelástico, o que torna aquela pequena musculatura da panturrilha da girafa mais efetiva na contração, e esse animal não tem o edema, apesar das altíssimas pressões venosas e capilares que ele tem, em virtude da coluna de pressão. Então, aqui, para vocês gravarem, lembrem da girafa quando vocês forem fazer um tratamento inelástico, a natureza nos mostrando sabedoria. Doutor Em Eduardo, paciente C6. foi Você quer falar perguntado alguma aqui, coisa, doutor Natália? Você Eduardo, apareceu ali? sim,
Sim, foi perguntado aqui. Está com o áudio desligado, não estou te ouvindo. Está ouvindo agora? Eu não te ouço, Natália. Está ouvindo? Ouve agora? Eu não consigo te ouvir. Teu nome do concorrente. Tá De qualquer forma, eu vou agora? continuar. A hora que você conseguir pôr o áudio, aí eu paro. Em paciente C6, não existe dúvida hoje, gente, que a terapia de compressão é a primeira opção no tratamento de pacientes com úlcera venosa. Apesar de a gente ter elevação de membro, atividades físicas, exercícios, procedimentos invasivos, quando o cirurgião vascular, principalmente a gente é cirurgião, a gente quer agir de uma forma mais invasiva, a gente tem que imaginar que a primeira opção de tratamento é a terapia compressiva. Isso é grau de recomendação forte, nível de evidência alto, tá? Todos os trials aqui, todos os consensos já nos mostram isso daqui. Então, veja, quando saiu, de acordo aqui com o American Venous Forum e com a União Internacional de Flebologia, então é nível de evidência alto, porém, eles colocam um adendo, terapia compressiva com altas pressões, acima de 40. Tá? E geralmente aqui a gente vai analisar isso principalmente em ponto B1, né? Que pressões acima de 40 são importantes para cicatrizar uma úlcera. O Dr. Most já mostrou isso para nós em 2011, onde foi o primeiro estudo que ele afere pressão de interface nos pacientes, compara a bota de Una num grupo e compara um outro dispositivo de compressão com 2 camadas, e ele observa que ele teve quase 95%, mais de 90% de cicatrização dos pacientes em 3 meses, com pressões de interface acima de 50 milímetros de mercúrio. Se você pegar a literatura, não chega nem perto disso em 6 meses, porque a literatura, a maioria dos trabalhos não afere pressão de interface. A pressão de interface é a nossa dose do medicamento quando a gente trabalha com terapia compressiva. E ele mostrou agora, publicado ano passado, esse trabalho aqui com dispositivo com velcro. Então ele demonstra com dispositivo com velcro, que ele utilizando pressões altas com o dispositivo com velcro, ele também consegue taxas altas de cicatrização em 3 semanas. Observe que aqui ele chegou quase a 80% com o dispositivo com velcro, mas vamos lembrar uma coisa, a área média aqui, a mediana desses pacientes, a mediana foi de 16 centímetros quadrados, enquanto que no trabalho anterior foi de 7. Tá? Então veja que as úlceras que eram maiores, mas veja que os resultados foram satisfatórios comparado com o padrão ouro, que são as bandagens. Então o dispositivo com velcro hoje veio para nos contribuir nesse quesito também. E no linfedema? No linfedema, nós temos basicamente o tratamento de escolha no tratamento do linfedema, é a terapia linfática descongestiva, e como pilar da terapia descongestiva, a terapia compressiva no linfedema é o pilar de tratamento. E terapia compressiva, nesse caso, a gente vai colocar as bandagens, meias, braçadeiras, compressão pneumática intermitente e atualmente os dispositivos com velcro. Fase inicial, sob via de regra, gente, em fase inicial, a fase descongestiva inicial, primeira, segunda semana, descongestivo do paciente, a gente vai usar bandagens de curta elasticidade, terapia inelástica. Ainda na literatura, tipo pressões de bandagens, ainda está sob avaliação, porque nós temos pouco trabalho na literatura. Porém, na fase de manutenção de linfedema, aí vai depender do grau de linfedema do paciente. Eu acho que nesse caso aqui a gente tem que ter um leque de abertura, a gente tem que ter as bandagens, só que a bandagem inelástica te torna dependente do profissional médico. Porque o paciente não aplica sozinho, não se deve aplicar sozinho bandagens que tenham estiramento menor do que 100%, ou seja, as de curta elasticidade e as inelásticas não devem ser aplicadas pelo próprio paciente. Altas elasticidades acima de 100% pode até ser ensinado. Eu não tenho minha opinião contrária a isso, mas altas elasticidades e bandagens pode ser ensinados ao próprio paciente, mas baixa elasticidade não. Então, nesse caso aqui, o paciente fica dependente de você. Aqui nós temos os dispositivos elásticos, se o edema não for tão severo, mas quem trabalha com linfedema observa no dia a dia que meias elásticas não são interessantes, machucam o paciente com linfedema. Nós temos os tecidos com malha plana, que são uma ótima opção para manutenção, e nós temos os dispositivos hoje com velcro, que para manutenção, eles são muito interessantes e o paciente consegue se gerenciar.
Agora aqui, o que a gente tem de pressão, altas pressões no linfedema são contraproducentes. Então, em membro superior, geralmente em torno de 30 milímetros de mercúrio, se a gente lembrar daquela figura no início da aula, é o necessário. E para membros inferiores, em torno de 50 a 60 milímetros de mercúrio necessários para linfedema. Mas observem aqui, ó, inelástico. Isso aqui serve para inelasticidade. Se for jogar 50 a 60 milímetros de mercúrio de pressão elástica, o paciente não vai suportar. Uma revisão atual do Giovanni Mossi e o Cavesi mostraram a mesma coisa, tá? Numa revisão da literatura, que a gente tem, quanto menor a pressão, melhor são os resultados para linfedema de braços, girando em torno de 20 a 30, e para linfedema de membro inferior, em torno de 40 a 60 milímetros de mercúrio. Eu vou colocar aqui a compressão pneumática. Você pode perguntar o que a compressão pneumática tem a ver com isso. A compressão pneumática intermitente nada mais é do que uma mistura de bandagens de curta elasticidade com caminhada. O paciente está parado, a pneumática está fazendo um efeito inelástico, porque no caso do seu material, e está fazendo um efeito simulando uma caminhada. Tem uma ação interessantíssima em pacientes mobilizados, mas sempre deve ser complementada com terapia compressiva, uma vez que ela não tem a capacidade de transportar a proteína presente no linfedema, e sim a transporte de líquido apenas, de água. Veja que no que diz respeito à úlcera, a gente tem terapia pneumática intermitente com um grau de recomendação mais baixo, mas o American Venous Forum sugere o uso da compressão pneumática intermitente em pacientes com úlcera, principalmente nos casos que está tendo falhas em terapia compressiva isolada, ou em pacientes que não consigam, de alguma maneira, usar a terapia compressiva. A União Internacional de Fibrologia, além desses fatores, ainda sugere que, sempre que possível, associar a terapia compressiva à pneumática intermitente em pacientes com úlcera venosa. Para concluir minha apresentação, então, vamos lembrar dos dispositivos que nós temos inelásticos, bandagens, tá? Nós temos as bandagens. O grande problema das bandagens é que nós precisamos de treinamento. Por esse motivo, nós criamos o nosso curso para ensinar, são 2 dias de curso, ensinar a aplicabilidade de bandagens das mais diversas técnicas, entender a tensão da tua mão para você não fazer bobagem, porque nós temos várias complicações por uso inapropriado de bandagens. No último curso que nós fizemos em dezembro do ano passado, nós tivemos colegas que aplicaram bandagem antes, sem saber, no comecinho do curso, em pressões que ultrapassavam 200 milímetros de mercúrio. Então, vocês vejam, ele não percebia isso. Para ele estava normal a aplicação. Tá? Então, gente, temos que cuidar. E a literatura nos mostra que nem 10% dos profissionais experientes atingem as pressões necessárias, e mesmo tendo uma certa experiência de aplicação. A gente tem que conhecer o treinamento, tem que treinar com o Pico Press, tem que entender a nossa atenção. Não é brincadeira isso aqui, gente. Dispositivos com velcro hoje não vão substituir, mas realmente hoje vão nos ajudar muito para que a gente tenha mais sucesso com o tratamento dos nossos pacientes crônicos. Compressão pneumática intermitente é um dispositivo interessantíssimo, e eu uso no paciente venoso crônico e uso no paciente com linfedema. E temos os materiais como malha plana, com uma manutenção muito interessante, como opção de manutenção de linfedema. Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Agora a gente passa para a Natália e ela vai moderar a nossa discussão. Natália, melhorou teu microfone? Tá conseguindo me ouvir, doutor Eduardo? Não estou te ouvindo, Natália. Só eu não. Tá me ouvindo agora? Eu estou ouvindo. Você não consegue entrar e sair de novo, ou você daí perde? Nós ouvimos. Também estamos ouvindo aqui. Também estou ouvindo aqui. Eu estou ouvindo a Natália também. Aqui também. Também estou ouvindo a Perfeitamente. Natália. Joia. Também estou ouvindo. Doutor Eduardo? O som tá bom. Gente, eu vou falando alguma coisa até que a Natália volte para nós aqui, que eu não sei onde ela foi parar. Eu sei que vocês estão com o fone desligado, quero só passar para vocês que eu tenho aqui a noção que a gente tem mais de 200 participantes. Eu fico bem feliz com isso daqui, significa que o pessoal está interessado em terapia compressiva. Eu não tenho acesso ao bate-papo aqui, gente, senão eu poderia já começar. Doutor, você está ouvindo a gente? Margarita está aqui, tudo bem, Margarita? Doutor Eduardo, Eu ia começar você o está nos bate-papo ouvindo? aqui.
Doutor Eduardo? Bom, gente, enquanto isso, vocês estão me ouvindo? Eu queria que alguém me desse um feedback só que alguém Todos abra esse estamos te microfone para ouvindo, vocês Estamos estão me ouvindo doutor. bem. Estamos ouvindo a Natália, Porque eu não estamos tenho ouvindo a feedback da Natália. Margarida. O Estou ouvindo doutor o que senhor, não... doutor, e a não está Natália, ouvindo ninguém. perfeitamente. Bem, Eduardo. Ô, Mas Eduardo, como que Você vamos está me ouvindo bem? avisar ele? escutamos o doutor e a Natália. Doutor Eduardo, Eduardo, entra e sai de novo. Não está ouvindo todo mundo. Estamos ouvindo. vou ligar para ele. Eu também, Natália e Eduardo. O problema é do doutor Eduardo. Ele disse que, inclusive, não está tendo acesso ao chat. Nem ao chat, nem está ouvindo ninguém, doutor Eduardo. Então, o problema deve ser o Eu dele. ia mandar mensagem para ele, porque o médico não está conseguindo ouvir todo mundo, ninguém. A internet dele está ruim. O microfone do Eduardo está cortado. Francisco Bastos. Gente, eu vou sair da apresentação aqui e vou entrar, porque eu não estou ouvindo ninguém e todo mundo está me ouvindo. Deve ser algum problema com o meu áudio aqui. Tá? Já entro Agora nós novamente. estamos escutando, Eduardo. Agora você está falando bem. Eu falei com ele aqui pelo telefone, pessoal, e expliquei para ele que todo mundo estava ouvindo ele, só que ele não estava nos ouvindo. Aí ele vai sair e vai entrar novamente, ok? Ok. Doutor Eduardo? Conseguiu entrar? Fala aí, Natália. Doutor Eduardo, está ouvindo? Doutor, consegue nos ouvir? Deixa eu tirar aqui. Agora, certo? Consegue me ouvir? O microfone. Ótimo. Vamos continuar, então. Pode falar, Natália. Aquela hora você tentou me parar, mas eu não estava ouvindo. Quer começar agora, então? Pode começar. Sim, está conseguindo ouvir bem agora? Agora 100%. Acho que era o meu fone mesmo. Perfeito, doutor. Naquela hora tinha uma pergunta que o pessoal fez aqui, se há, em alguma situação, a indicação de associar o uso da meia elástica ao dispositivo com velcro. Eu uso bastante isso, tá? Quando você entende que você pode... Quando você entende os materiais de terapia compressiva, você entende que você pode fazer uma associação de material elástico com inelástico para você tentar adquirir as pressões que você quer. Vai depender muito do que você queira. Por exemplo, eu acabo utilizando uma meia elástica e às vezes eu uso o dispositivo com velcro em panturrilha para melhorar a fração de ejeção. Tá? E principalmente em pacientes que eu observo que o pé está edemaciando. Em alguns casos, em poucos casos, na verdade, o dispositivo com velcro Opa, tudo certo? Tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Alguém desativou meu som, na verdade. Pessoal, Na verdade, sim. Não sei até onde você me ouviu, Natália, em relação ao material. Tudo, foi Geralmente... ouvido tudo. Oi? Ouviu tudo? Geralmente, Sim, então... ouvimos junto. Ok, obrigado. Geralmente a gente tem quando você quer associar, nesse caso, principalmente eu associo por causa de edema de pé. Ou se eu quiser fazer algum edema mais proximal de joelho, uma compressão proximal de joelho. Paciente com pós-trombótico, por exemplo, eu quero melhorar a fração de ejeção dele e eu quero também diminuir um pouco de edema de joelho e coxa distal. Às vezes uma meia 7/8 por baixo pode ser suficiente. Mas é óbvio que você vai ter que trabalhar com o teu paciente na compreensão que às vezes você também não vai precisar usar tanta força no velcro porque você já tem uma pressão por baixo associada. Mas não tem problema algum de usar, não. Mais alguma pergunta? O teu áudio está desligado agora, Natália. Agora sim. Pronto. Com relação, doutor, à musculatura, né? Então, foi perguntado se o paciente com pouca musculatura, por exemplo, na área da panturrilha, ele é indicado para ele utilizar compressão inelástica. Certo.
Na verdade é o seguinte, quanto menor é a musculatura do paciente, quanto menos efetivo vai ser a terapia inelástica. Ela não vai deixar de ser mais efetiva do que a elástica, mas ela vai ser menos efetiva do que alguém que tem uma musculatura maior. Então, não é para deixar de usar, porém, o estímulo do paciente, isso eu faço com todos os meus pacientes, o trabalho de bomba muscular é fundamental para que você torne o teu método mais efetivo. Mas não é uma contraindicação de uso, não. Perfeito. Então, utilizando o mesmo material e técnica de aplicação em pacientes que tenham musculatura de panturrilha em proporções diferentes, nós teremos aí, então, compressões também exercidas diferentes. Aí seria Sim. Isso? Seria isso, na verdade, e essa é uma coisa interessante que a gente vai estar analisando no meu mestrado agora exatamente isso, né? A gente já entende que essas pressões são diferentes de acordo com a pressão, com a musculatura. O que a gente vai ter que trabalhar agora é como atuar nisso de uma forma efetiva. Entendeu? O que eu faço com o paciente? Mando ele caminhar? Será que a gente ganha massa muscular caminhando? Será que eu tenho que fazer algum outro tipo de exercício resistido? É exatamente isso que a gente vai estar trabalhando na minha tese de mestrado. Como melhorar os efeitos da terapia compressiva com alguns tipos protocolados de exercício. Basicamente isso mesmo. Está sendo perguntado também aqui, doutor, sua opinião com relação à bota de Una. Uhum. A minha opinião? Sim, com relação à bota de Una. Vamos falar da história da bota de Una. A bota de Una é um método brilhante para tratamento de úlcera, né? Não tenho dúvida. A questão maior você está aplicando, como aplicar a bota de Una. A questão não é se eu vou aplicar a bota de Una ou se eu vou aplicar a bandagem, a Rosidal de vocês, por exemplo. Eu vou adquirir exatamente o mesmo resultado, desde que eu utilize pressões de interface acima de 50. Você entendeu? Eu posso utilizar isso com a bota de Una, eu posso utilizar isso com a bandagem que eu possa estar tirando ela ou colocando. Então, eu posso utilizar isso com dispositivo com velcro. A gente já mostrou, a literatura já mostrou que os efeitos, o Dr. Most mostrou que os efeitos são semelhantes. O que importa, na verdade, não é tanto o material, e sim a pressão de interface que você utiliza no paciente. A bota de Una tem uma história muito interessante, Natália. O Dr. Paul Una, 1890 e alguma coisa, ele criou a bota de Una, ele era um dermatologista alemão, e a bota de Una não tinha o princípio inicial de conceito dele para tratamento de pressão, mas sim pelo efeito anti-inflamatório do óxido de zinco que ele tem. Né? Então, o óxido de zinco tem um efeito anti-inflamatório, para aquelas lesões de pele, na verdade. Começou-se a entender a terapia, o efeito compressivo da bota de Una no início do século, em 1910, quando um discípulo dele, isso aí é uma história que quem me contou foi o Dr. Hugo Part, tá? O discípulo dele, do Paul Una, pegou a bota de Una e começou a tratar e publicou em 1910 o primeiro relato de terapia inelástica em tratamento de pacientes com trombose. Então ele modificou a técnica do Dr. Una e aplicou em pacientes com trombose e começou a observar resultados mais significativos em relação à dor e inchaço do paciente com trombose venosa profunda. Então, eu sei que nós tivemos uma pergunta por e-mail de relação ao uso ou não de trombose venosa aguda, e no nosso chat inicial, né? Vocês vão observar que quem sabe aplicar bandagem inelástica, vocês vão observar que é sensacional o uso da terapia inelástica em pacientes com trombose aguda. É mais efetivo que a meia elástica no que diz respeito à diminuição de dor e edema. Então, a partir de 1910, você teve um conceito diferente da bota de Una. Seu conceito de compressão. Esse médico, Heinrich Fischer, que era o pupilo do Dr. Una, passou esses conceitos para neto ou para o neto, não me recordo. Isso foi passando os anos e esse neto ou neta passou para o Dr. Hugo Part na década de 60. Então, veja, o Dr. Hugo Part é uma geração ali que está seguindo os conceitos de terapia compressiva e nós temos ele vivo ainda. É um orgulho imenso conhecê-lo e trabalhar com ele. E veja que ele transformou todos os conceitos da terapia compressiva. Então, quem me perguntou se eu sou a favor, eu sou extremamente favorável à bota de Una. Você tem que saber aplicar. E na semana passada tivemos um webinar sobre úlcera, não esquecendo dos cuidados da ferida. A Margarita está aqui ouvindo, pelo que eu vi. Não, pelo amor de Deus, os cuidados da ferida tem que respeitar a umidade de ferida e vários outros detalhes também. Tá? Outra pergunta que nós temos, doutor Eduardo, é com relação ao que procurar num produto com relação à composição para ser mais efetivo no tratamento do linfedema.
Eu acho que o senhor já conversou um pouquinho aqui sobre aquela questão do índice de rigidez, né? Uhum. Mais algo mais que o senhor acrescente com relação a essa busca do material com relação à composição? O meu principal conselho que eu digo é: busque primeiro técnica e conhecimento. A partir do momento que você entendeu a tua técnica, aí você consegue pegar os materiais. Normalmente, você vai trabalhar com linfedema com bandagens de curta elasticidade. E aí você vai, dependendo do grau de linfedema, aplicar essas bandagens de acordo com o... Enfim, você vai adaptar técnicas de aplicação de acordo com o que você quer atingir. E eu sei que houve uma pergunta, não me recordo, em quanto tempo você troca isso, né? No paciente com linfedema, isso é questão de horas. Os meus pacientes com linfedema, eles passam 8 horas na minha clínica por dia. Então, a gente vai ajustando as compressões desse paciente a cada hora. Ou 30 minutos, ou 1h30, vai dependendo do volume, porque é impressionante. Quem quiser tratar linfedema e ver o paciente uma vez a cada 2 dias, não vai funcionar tanto, a menos que seja um linfedema menos em fase inicial. Mas o linfedema volumoso, elefantias, a gente precisa ter um tratamento muito mais intensivo, porque você desloca o líquido proximalmente e a bandagem ou qualquer material que você está utilizando já fica frouxa. E você já tem que ajustar. Verdade. Tem uma pergunta aqui, doutor, com relação a pacientes idosos com dificuldade de aderência, de adesão, né, o tratamento com terapia compressiva, se seria mais adequado a bandagem inelástica ou os dispositivos com velcro. E aí eu acho que vem aquela questão que o senhor falou, né, da auto-aplicação, que no caso das bandagens inelásticas não seria o mais indicado o paciente estar fazendo essa aplicação, né? Dr. Benini, de Paris, ele publicou ano passado, 2018, ele fez um estudo em centro de idosos em Paris, e utilizando o dispositivo com velcro. Tá? Foi fantástico os resultados. Tá? A diminuição, porque os pacientes foram em pacientes idosos que não deambulavam, né? Pacientes cadeirantes ou que caminhavam muito pouco. E ele acabou utilizando o dispositivo com velcro com resultados comparáveis com a bandagem inelástica. Tá? Então, ele se você me perguntar no idoso, é mais chato você colocar uma meia nele, ele não vai tolerar pressão de repouso muito alta. O dispositivo com velcro veio para ajudar isso daí, muito. É mais fácil para quem está cuidando de aplicar e você tem um controle melhor de ajuste de pressão. Vai ser mais confortável ao paciente. É o que eu tenho recomendado aos idosos. Perfeito, doutor. E eu queria aproveitar para apresentar para vocês o lançamento da gente, que é o RedWrap, que é o nosso dispositivo com velcro, né? O dispositivo de compressão de curto estiramento, ajustável através de velcros. Então, ele tem uma curta elasticidade, ele faz sobreposição, vocês conseguem ver aqui na tela, que ele sobrepõe. Então, cada tira sobrepõe a outra em 50%. Isso garante que, ao término da aplicação, você tem 100% da área coberta e toda a área com sobreposição. E foi falado pelo doutor Eduardo no começo, essa questão da sobreposição, que vai garantir aí o sistema de fato inelástico e uma alta pressão de trabalho e baixa pressão de repouso. Além disso, nas peças, nós temos peças do dedo do pé até a virilha, para os membros superiores, peças para a mão, peças para o braço. E nas peças de áreas onde a gente tem uma concentração maior de musculatura, nós contamos com um reforço, que seria na panturrilha e na coxa, onde a gente tem um estiramento ainda menor nessa área. Além da praticidade, como o doutor Eduardo falou agora, nós temos diferentes cores nos velcros que facilitam a aplicação do paciente. A gente sabe que lida com um paciente, às vezes, um pouco mais idoso, um nível de entendimento talvez um pouco mais baixo também, então a gente precisa realmente ter uma didática, né, legal, para que esse paciente consiga entender e possa fazer o autocuidado, que é o que se propõe, né, o dispositivo com velcro, no caso do nosso RedWrap. Então, ele vem com essa coloração diferente dos velcros e os tamanhos também diferentes, exatamente para que a gente consiga aí ensinar o paciente a fazer uso de maneira bem prática. Eu medi a pressão de interface, Natália, do dispositivo de vocês, tá? Em mim, e a diferença de pressão deitado e em pé passou de 25 milímetros de mercúrio. Tá? Então, em mim, na minha perna, eu pude
pude comprovar que ele realmente é um sistema inelástico, né? É mais um device interessante e efetivo aí. Isso, perfeito. Deixa eu só responder uma pergunta enquanto você vê teu material aí. Eu tenho aqui no chat, no bate-papo. Posso, Natália? Você tem alguma outra coisa a falar antes? Não. Alguém me perguntou aqui, ó, que eu acho importante essa pergunta aqui, é a Karina Macário. Tratamento de úlcera, você prefere bota ou as meias compressivas que se usa durante o dia? Karina, são 2 métodos distintos. Eu prefiro a bota por ser inelástica. As meias elásticas, que são direcionadas para a úlcera, se você analisar as pressões de interface, elas são menores, tá? Elas objetivam, com a interposição de 2 meias, chegar em torno de 40 milímetros de mercúrio. Geralmente, quando a gente usa essas meias que são para tratamento de úlcera, é interessante você usar naquele paciente bem menos severo, né? Que uma úlcera que seja decorrente de uma insuficiência venosa superficial, talvez você tenha mais efetividade aí, você pode usar ele junto com o tratamento da varize que está drenando para o leito da ferida, nesse caso fica muito bom. Mas quando você pega um paciente que, por exemplo, tem uma úlcera venosa, que é um síndrome pós-trombótico, que ele não tem mais válvula no sistema profundo, você não vai conseguir pressões adequadas com essas meias para você neutralizar essa hipertensão doente, tá? Então é interessante aí os sistemas inelásticos mesmo. E aqui o Demarco me pergunta sobre remuneração no tratamento de intensivo de manutenção na minha clínica. Veja, eu faço um pacote, na verdade fica muito difícil você cobrar por sessão, porque o paciente acaba pagando o tratamento. Aí vamos falar aqui em linfedema, né? Você acaba tratando ele 2 semanas, 1 semana e meia, 2 semanas, direto, intensivo, e aí ele acaba pagando o tratamento. E nós temos, sim, em conjunto aqui, vários profissionais do nosso tratamento, ele é interdisciplinar mesmo, tá? Hoje nós estamos com um profissional da educação física, enfermeiros, etc., para tratar desses pacientes da forma mais completa possível, tá? É o que eu tinha no chat aí, não sei o que você tem aí de perguntas. Tem mais alguma pergunta aqui, doutor? Se as ataduras inelásticas geram uma pressão de interface maior, por que então utilizar as ataduras elásticas? Então, você pode usar atadura elástica, nós temos algumas ataduras... exatamente, eu particularmente não uso, tá? Essa pergunta é bem interessante, a atadura elástica. Nós temos algumas ataduras elásticas no mercado, com figuras geométricas, que você quer, muitas vezes, usar essa atadura elástica para tratamento de edema, principalmente num membro em que a meia não se adapta. Entendeu? Você tem uma desproporção de panturrilha e tornozelo em que você não consegue adequar um tamanho apropriado de meia. Nesse caso, você pode usar essas bandagens elásticas com o intuito de ter uma ação semelhante à meia. Eu, particularmente, uso bandagens elásticas quando eu uso de forma a transformá-las em um tratamento inelástico, várias camadas para transformar em terapia inelástica, quando eu as uso. Tá? Ou eu uso, às vezes, a bandagem elástica por cima de uma bota de unha em um paciente com muito edema, porque ele vai diminuir o edema nas primeiras horas e a bandagem elástica consegue fazer com que aquela bota se aproxime da pele e não fique tão folgada. Então, são algumas situações que eu acabo usando, mas realmente eu prefiro a bandagem inelástica ao invés de usar a elástica nos pacientes. Tá? Outra pergunta, doutor, com relação ao paciente com anquilose tornozelo e úlcera venosa, se pode ser utilizada a terapia compressiva inelástica ou seria melhor a compressiva elástica? Paciente com anquilose, vamos considerar nessa pergunta que o colega realmente tem um paciente que o tornozelo dele não mexe. Tá? Vamos supor que esse paciente tem uma artrodese de tornozelo, ele não mexe. Porque às vezes a gente tem um pouco de diminuição de movimento que o edema também atrapalha. À medida que a gente diminui o edema, ele começa a ganhar movimento e você pode ganhar massa muscular e melhorar a fração de ejeção. Mas eu vou considerar o extremo da pergunta dele. Vou considerar o paciente que não tenha movimento de tornozelo. Nesse caso, ter a compressão pneumática intermitente. Porque esse paciente não tem bomba. E você tem que fazer ação de bomba nele. Você tem que fazer ação de bomba. Então, nesse caso, eu associo compressão pneumática intermitente. Ela vai simular a caminhada dele. Esse paciente não consegue caminhar naquele membro, porque o tornozelo está rígido. Então, compressão pneumática intermitente para esse paciente. E assim que você tira a compressão pneumática intermitente, você coloca um dispositivo com velcro. Eu não prefiro usar terapia elástica nesse paciente. Porque é um paciente que eu prefiro até que ele durma com a terapia inelástica com uma pressão um pouco menor durante a noite.
mas enquanto ele estiver com a perna para baixo, você ajusta esse velcro, o dispositivo com velcro, para você manter o resultado da compressão pneumática intermitente. E eu utilizo a compressão pneumática intermitente nesses casos. É um investimento que o paciente vai ter que fazer, porque ele simplesmente perdeu a mobilidade. Perfeito. Estão nos perguntando também aqui com relação aos principais benefícios dos dispositivos com velcro. Eu apresentei agora aqui o Red Wrap, o nosso, né? O principal benefício, olha, na verdade, assim, ele é autogerenciável. Se você for trabalhar com úlcera, ele é custo efetivo, porque você vai usar um dispositivo para cicatrizar uma úlcera, e se você for analisar os materiais prontos no mercado, você vai acabar utilizando vários deles, então, em relação a custo-benefício, ele é melhor. Ele favorece, ele diminui o custo em relação à independência tua, você não precisa procurar por profissionais especializados para aplicabilidade de outros materiais na tua perna. Então, em relação a isso, assim, ele é autogerenciável, diminui o custo de tratamento e ele é mais tolerável, né? Ele é mais, como é que eu posso falar? Ele é tolerável, ele é agradável de usar. O que me vem na cabeça seria um dos benefícios desse. Agora, assim, ó, como uma experiência minha, tá? Eu prefiro educar o paciente primeiro com bandagens, dependendo de casos, né, extremos, para depois passar o dispositivo com velcro, muitas vezes. Porque tem gente que não entende a importância da compressão. Então, de nada adianta você ter um material excelente que vocês têm, ou todos os outros materiais que existem no mercado, se a aplicação dele está errada. Se o paciente aplica de uma forma frouxa, entendeu? Você não tem aquela pressão de interface para fechar uma úlcera, por exemplo. Então, nós temos que entender que existe a necessidade do dispositivo com velcro, é entender que precisa compreender as pressões utilizadas. No caso do Red Wrap, nós temos uma técnica, né, exatamente para evitar que o paciente não faça apenas a fixação dos velcros. Ele realmente coloque compressão, né? A gente já ensina uma técnica exatamente para evitar isso aí, né, que o paciente não coloque qualquer tipo de compressão. Está sendo perguntado aqui se a pressão de interface em um dispositivo com velcro tende a ser constante na panturrilha. Depende da tua tensão de aplicação, né? A pressão de interface vai depender da tensão de aplicação. Se você usar uma tensão maior no velcro de cima, em cima da panturrilha menor que a de baixo, o ideal é você manter as tensões similares durante a aplicação do velcro, tá? Para que você tenha a mesma pressão de interface, tá? Porém, a gente tem que analisar aqui um pouco Tem um áudio ligado aqui, gente. Alguém, Wilson Leão, está com o áudio ligado. Você tem que entender um pouco da lei de Laplace nesse caso aqui, né? Se sob mesma tensão, quanto menor o raio, maior é a pressão. Então, se você usar a mesma tensão de baixo até em cima, você vai ter maior pressão no tornozelo do que na panturrilha. Entendeu? Então, é isso que você tem que entender também. Na verdade, se você usar a mesma tensão em todos os velcros, você vai ter uma pressão menor na panturrilha, porque o raio é maior. Isso é lei de Laplace, né? Então, você pode manejar isso também, às vezes utilizar uma tensão um pouco maior em cima também. Tá? Perfeito. E aqui tem mais uma pergunta. O paciente com linfedema e linfocele volumosa em face anterior de perna. O que faria para tentar reduzir de forma mais rápida o seu volume? Você tem um linfedema ou tem uma linfocele? Linfedema e linfocele volumosa. Bom, em face anterior de perna. A linfocele, bom, aí para a linfocele a gente pode tratar de várias formas, né? Qual foi a causa dessa linfocele? Às vezes pode aspirar essa linfocele, né? Esse líquido que está ali. Mas vamos pensar em linfedema, terapia inelástica, só tem resultados mais efetivos, né? Para linfocele, muitas vezes você tem uma linfocele, você pode aspirar e exercer a compressão inelástica por sobre para você diminuir o risco de recorrência da linfocele, né? Você pode fazer isso também. A pressão excêntrica que você pode fazer também para diminuir essa recorrência, só tem que tomar um cuidado que se tiver em face anterior de perna, se você fizer uma compressão excêntrica por sobre a tíbia, você pode fazer uma lesão de pele, porque a pressão vai ficar muito grande. Né? Tem que cuidar muito com isso. Né? Então tem vários detalhes aí que tem que cuidar. Mas a terapia inelástica, sem dúvida, é associada ao processo aspirativo. E tem alguns trabalhos até associando espuma na linfocele, né? Com bons resultados. Perfeito. E mais duas perguntas aqui, doutor.
Uma delas com relação ao paciente poder dormir com o dispositivo com velcro. Pode. Já que ele vai Diminui a exercer uma pressão, baixa pode se pressão de comportar. repouso, né? Pode E dormir. se o picoprés é um recurso indispensável para ter certeza de que das pressões que estão sendo utilizadas na terapia compressiva. Eu acho que o senhor falou aquela questão do treinamento, né? Eu acho que o picoprés, assim, eu não acho que seja um dispositivo que você tenha que ter no teu consultório para tratamento de paciente. A gente tem, porque a gente ministra curso e a gente treina isso. Eu acho que quem está interessado em aprender bem sobre terapia compressiva, e eu acho que todos que estiverem vinculados às patologias vasculares, quer seja cirurgião, vascular, angiologista, quem tiver interessado e se envolve com os pacientes vasculares, tem que conhecer a terapia compressiva, porque ela é o pilar do tratamento das nossas doenças. Nós temos várias gamas de tratamento, mas a compressão é o pilar. E ela talvez seja uma das modalidades terapêuticas mais antigas relatadas na humanidade. Ela data de mais de 2.500 anos antes de Cristo já, a terapia compressiva. Eu acho que a gente tem que saber disso. Porém, o picoprés, ele tem a sua utilidade para você entender a tua mão. Porque se você não consegue entender o quanto você tem de tensão na tua mão, você pode estar ou fazendo compressões inefetivas, ou fazendo compressões extremamente ofensivas ao paciente. Eu já vi casos aí de síndrome compartimental, lesão neurológica por compressão inadvertida, lesão de pele por compressão inadvertida. Então, eu acho assim, o picoprés ele veio para nos ajudar no treinamento. Tá? A gente criou uns dispositivos que eu consigo aplicar no meu dia a dia o picoprés também. Tá? Mas ele não foi feito para isso, na verdade, porque você não consegue tirar ele, né? A gente conseguiu desenvolver isso aqui, mas não é a regra, né? Mas para que o paciente, para que o profissional consiga entender e melhorar sua qualidade de trabalho, ele tem que ter um contato com o picoprés, quer seja num curso, não acho que tem que ficar comprando o picoprés, mas a gente usa muito para pesquisa, né? O picoprés, para que você possa dar resultados mais eficazes e mais confiáveis, né? Sim, perfeito. Se tem mais alguma pergunta aqui. Estão perguntando sobre o custo do picoprés. Deixa as perguntas. O curso, não é a ideia aqui, de fazer o merchan, mas a gente tem um curso que é o Live Compression, em que a gente, agora, infelizmente, está nessa época de pandemia, a gente não está fazendo. Provavelmente sai o seu módulo teórico online para depois a gente se reunir para fazer as práticas, né? Mas ele é um curso do EVAS, daí tem que entrar no site do EVAS Cursos para fazer para entrar em maiores contatos. Mas é um curso que eu desenhei com o intuito são 2 dias de curso. Já tem gente que eu vi aqui que está na nossa reunião que já fez o curso. A gente procura abordar 2 dias intensivos mesmo de muita teoria e muita prática, conhecimento de todos os materiais. O Venosan sempre esteve com a gente lá também. E treinamento de técnicas, e o pessoal tem gostado muito do curso mesmo. Perfeito, doutor. Tem mais alguma coisa que o senhor queira abordar? Acho que a gente... Eu acho que a gente abordou uma boa parte da situação. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode escrever aqui no bate-papo. Eu fiquei bem feliz de saber que a gente passou dos 200 participantes. Não sei quantos a gente chegou, se você que viu, eu não vi, depois que eu fechei a aula eu vi 202. Chegamos a 204 pessoas. Ótimo, isso é muito importante. Eu fico bem feliz de entender que as pessoas estão interessadas, até porque é importante, né, Natália? A gente vem batalhando nesse tipo de educação, de compressão há muito tempo, né? E cada vez mais, se a gente fizer crescer isso, quem vai ser beneficiado é o próprio paciente, né? Então, mas eu fico à disposição para maiores perguntas, a gente está aqui. E a gente tem, existe no mercado hoje uma diversidade muito grande de material, então você consegue agregar a necessidade do paciente, a realidade dele também, porque a gente precisa entender o nível social do paciente, o acesso dele ao serviço, então para adequar realmente algo que ele consiga fazer de fato a adesão ao tratamento. E aí essa diversidade de material no mercado facilita muito o trabalho do profissional com relação a isso. A colocar no paciente o que ele precisa, o que é acessível para ele e que de fato vai fazê-lo aderir, né, mais facilmente o tratamento.
e ter um resultado, consequentemente, mais rápido e efetivo, né? Deixa eu só fazer um comentário aqui, ó. Fez uma pergunta aqui a Lilian, é isso, né? Em relação a por que as bombas pneumáticas não transportam proteínas. Então, isso foi um trabalho na década de 80, se não me falha a memória, em que o Dr. Hugo Parte analisou a compressão pneumática em pacientes com linfedema. E ele observou que havia transporte de água e a concentração de proteína aumentava. Então, quando ele fazia essa análise, então ele observou que você transportava a água e a proteína não. Provavelmente porque porque o sistema linfático não tem esse processo de absorção nesse sentido do paciente com linfedema, né? Então você acaba transportando a água para o sentido mais proximal com a atuação das bombas e você acaba não absorvendo a proteína. Então você acaba fazendo esse tipo de absorção de proteínas lentamente depois com o uso da manutenção da terapia compressiva. Tá? Então, assim, não é que está contraindicado o uso da terapia compressiva, a pneumática intermitente, em paciente com linfedema, mas tem que tomar esse cuidado pelo transporte, porque ele observou naquele estudo que a proteína não era transportada naquele curto espaço de tempo que o paciente estava usando, 30 minutos, 1 hora, né, que não eram transportados. E aí o que acontece? Se você utilizar isso no paciente com linfedema como único tratamento, você pode fazer com que piore a fibrose do paciente com linfedema, as lesões de pele, porque você vai deixar um meio hiperproteico e você vai fazer com que o líquido volte de novo. Então, não é efetivo. Por isso, a manutenção das bandagens. E a compressão pneumática intermitente em paciente com linfedema, que fique muito claro, a gente tem que ter a compressão abdominal também, abdominal e pélvica, no paciente com linfedema, porque senão você vai transportar o líquido todo proximal, isso pode fazer edema proximal de genital, e, enfim, abdômen, etc. Depois que a lesão fecha, eu vou lendo aqui, tá, Natália? O pessoal está perguntando. Fica à vontade. Tá? Para evitar recidivas, preferir o tipo do Gente, depois que fecha a lesão no paciente meu com úlcera, dependendo do motivo que esse paciente tem úlcera, se ele tem uma insuficiência venosa crônica, sistema venoso profundo, todo insuficiente, eu prefiro manter os meus resultados com dispositivo com velcro para manter com terapia inelástica. E exercício, né? Fortalecimento de bomba para melhorar as bombas desse paciente, porque eu melhoro a fração de ejeção e diminuo a hipertensão venosa ambulatorial e diminuo o risco de recorrência nos pacientes, tá? Aqui, quanto ao tempo de uso de compressão pneumática em paciente com anquilose, veja, não tem um tempo, não tem um protocolo para isso, né? Eu geralmente costumo passar para o meu paciente, se o paciente está com uma úlcera aberta, 2, 3 vezes por dia, de como se ele fosse fazer uma caminhada, né? E depois você coloca o dispositivo com velcro por cima para manter o resultado. Muito cuidado, gente. Eu tenho um paciente até de Curitiba que a gente orientou agora o uso de compressão pneumática. Cuidado em pacientes que possam ter insuficiência cardíaca, tá? Porque você aumenta muito a pré-carga, você aumenta muito o volume de retorno nesses pacientes, você pode levar ele a edema agudo de pulmão. Então, não use indiscriminadamente a compressão pneumática intermitente. Tem que cuidar para saber se o paciente tem uma boa bomba cardíaca, tá? Então, tem que cuidar muito com isso daí. Lilian acredita que é pela questão do tempo isso aqui. Pode ser, Lilian, em relação às proteínas, né? Nesse caso, nesse trabalho mostrou isso, mas eu acho que você consegue, às vezes, passar essa proteína para um sistema profundo, às vezes depois com a compressão permanente, para ser absorvida em alguns outros lugares, essa proteína pelo sistema linfático. Pode ser. E a drenagem manual para o edema proximal? Sim, eu acho que a drenagem manual... Veja, a drenagem linfática manual, vocês vejam que é interessante, né? A gente tem as revisões sistemáticas e os trabalhos que mostraram comparação de terapia compressiva e terapia compressiva versus drenagem linfática manual em pacientes com linfedema, os grupos não mostraram ter mais eficácia com os pacientes com drenagem manual. Eu não quero dizer que ela não funciona, gente, não me interprete isso. Eu quero dizer que não existe ainda na literatura uma técnica de drenagem para pacientes com lesão linfática. Entende? Porque o que acontece? Hoje está sendo feito um estudo da Bélgica em que eles estão fazendo com linfofluoroscopia, estão observando como fazer a drenagem no paciente que não tem as correntes linfáticas funcionantes. Esse é o grande problema. Se você não tem a corrente linfática funcionante e você for fazer a drenagem pelaquela corrente, você está empurrando um líquido para um lugar onde não está funcionando, né? Então, com essa linfofluoroscopia, eles estão entendendo como fazer a drenagem, como manejar um paciente que tenha linfedema. Então, nesses casos, com a compressão proximal, você pode, obviamente, a drenagem proximal te ajudar, manual,
né? Só que no meu serviço eu associo a drenagem linfática manual proximal com a compressão pneumática proximal também, tá? Para que a gente tenha, não diminua o risco, porque você pode fazer a drenagem manual apenas em parede abdominal e face lateral, geralmente é o que é feito, né? Com a compressão pneumática você aborda toda a pelve, e todo o abdômen e a região dorsal também. Então, de repente, você vai ter uma compressão um pouquinho mais efetiva, mas eu não vejo problema de você associar manual. Vamos lá. Desenvolvimento para pacientes com 5, a indicação de meia, gostaria de saber se tem indicação de terapia compressiva. A meia elástica, nesses casos de síncope, faz o tilt test, geralmente a meia elástica ela é efetiva nesses casos aqui. A gente tem tido bons resultados, geralmente nesse caso eu coloco meias elásticas com 30 a 40 milímetros de mercúrio aqui para a gente melhorar essa questão. Mas se a gente for analisar que a gente tem mais efetividade em relação a volume venoso com a inelástica, se você usar a terapia inelástica, você vai ter resultado tão bom quanto, talvez melhor, para essa desautonomia em pacientes com síncope. Porque o caso dessa síncope é porque o volume venoso aumenta na perna, né, e diminui a pressão. No caso de anquilose, alguma melhora nos pacientes com cirurgias de tenotomia ou outras abordagens? Não tenho experiência, tá? Eu geralmente, pacientes com problemas ortopédicos, eu encaminho para cirurgião de pé. Para ver se a gente consegue alguma coisa de ganho de bomba, tá? Mas geralmente pacientes... o que você melhora de anquilose em pacientes com insuficiência venosa crônica, você realmente consegue, trabalhando bomba e trabalhando edema, você consegue melhorar algum percentual de angulação. E você consegue melhorar o resultado. Se o paciente já está com tudo rígido, fica muito difícil, tá? Eu não tenho experiência com cirurgia de tendão, não. Ok, para o deslocamento líquido proximalmente. Bernadette aqui, né, em relação ao manual. Eu não sei se eu respondi, você já me agradeceu aqui, mas eu acho que a gente sempre associa no nosso trabalho aqui a drenagem torácica, né, para você drenar o abdômen para a axila, para a gente tentar criar desvios também dos nossos pacientes com linfedema de membro inferior. E aqui entra muito bem o taping também, né? O kinésio taping ajuda nesse sentido também. Acho que é isso, né, Natália? Aqui parou de ter pergunta. Você tem mais alguma aí? Não, aqui também todas as perguntas que tinham enviado via e-mail, a gente trabalhou. Haviam perguntado com relação à melhor terapia para o início do tratamento do linfedema no estágio 3, que seria a terapia descongestiva. O senhor conversou um pouquinho sobre as bandagens, né? Falou com relação a multicamadas. Tem também a possibilidade de criar materiais com costureira, né? Qualquer material inelástico que você consiga construir, o Dr. Godoy faz isso muito bem também, você consegue fazer esse tipo de terapia inelástica. O objetivo é entender que a inelasticidade vai estar muito mais eficaz nesse momento da descongestão do paciente com linfedema. Perfeito. Vocês querem mandar mais alguma pergunta, pessoal? O chat está aberto. Grande Alexandre, obrigado pela presença aí. Parabenizando aqui. Imagina, Eduardão. Obrigadão mais uma vez aí pelo compartilhamento dessas brilhantes informações, meu amigo. Obrigado, meu Alexandre. Obrigado mesmo. Bom, gente, eu fico à disposição. Eu acho que no meu slide final estava o meu e-mail. Se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. E a gente está por aí, né? Nos cursos, nos congressos, a gente está sempre à disposição para poder passar o nosso conhecimento aí. Natália, quer fazer as considerações finais? Sim, agradecer a todos a participação, agradecer ao senhor especialmente, doutor Eduardo, por ter aceitado o convite e fazer essa excelente aula, excelente explanação do assunto. Realmente, compressão é algo que a gente vem conseguindo trabalhar cada vez mais, mas a gente sempre tem conseguido aí trocar muitas ideias e o senhor, sem dúvida, acrescentando muito aí para a gente e para todos que estão aqui assistindo. Então, nosso muito obrigada por ter aceitado estar aqui conosco. Deixo vocês, gente, também, a Venosan, na verdade, à disposição de todos vocês que estão aqui. Nós temos algumas redes sociais, estamos com o Instagram, depois sigam a gente lá no Instagram, Venosan Brasil. Também estamos no LinkedIn, em todas as outras redes sociais. E o que vocês precisarem, tem toda a equipe aí no Brasil inteiro, podem estar nos procurando, tá? Estamos à disposição para ajudar todos vocês e aí firmarmos nossa parceria, né? E, mais uma vez, muito obrigada. Gente, obrigado, Natália, pelo convite. Pessoal que agradeceu, Janaína, obrigado, um abraço para vocês, obrigado pela presença. E a gente está à disposição, sempre que precisar. Ok? Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau.